pessoal, a partir deste vídeo, vamos começar o estudo da legislação específica para o concurso da FASE, a Fundação de Atendimento Socioeducativo aqui do estado do Rio Grande do Sul. Vamos ver então as principais regras sobre a criação desta fundação e, claro, sempre mostrando como que isso pode ser perguntado na prova do nosso concurso. Eu preparei essa aula inicialmente, vamos começar pela Lei 11.800, que é a lei que autorizou a criação da FASE, e depois vamos estudar o decreto, que explica melhor a estrutura dela. Quando a gente concluir o estudo desta lei e do decreto, já vai ter um simulado para vocês treinarem. Eu preparei aí algumas questões para que vocês possam tentar resolver e, claro, vai ter também a correção em vídeo. As questões estão disponíveis para vocês junto com o material e eu faço depois também a correção em vídeo para que a gente possa revisar e entender por que acertou ou por que errou cada uma das questões aqui do nosso estudo. O nosso estudo, como vocês sabem, quem já é nosso aluno conhece, bem direto, sem enrolação, direto ao que interessa, ao que pode estar na tua prova. Pessoal, a Lei 11.800, então, é uma lei que autoriza a criação da FASE. Só que a FASE não é a primeira fundação que vai cuidar aqui no Rio Grande do Sul dessa atividade socioeducativa. Antes da FASE, existia uma instituição chamada FEBEM. FEBEM. A FEBEM, então, era a Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor. A FEBEM não existe mais. A FEBEM foi extinta e, no lugar dela, passaram a existir duas fundações. A FASE, que é o principal objeto do nosso estudo, porque é a fundação para a qual vocês estão estudando para o concurso, e tem também a FPE, Fundação de Proteção Especial. Então, o trabalho que era feito pela FEBEM foi dividido em duas fundações, a FPE e a FASE. E esta lei fala sobre a FASE e também sobre a FPE. Claro que para nós, para o nosso concurso, o que interessa mais são as regras envolvendo a FASE. Mas mesmo assim a gente vai dar uma olhada também nas regras sobre a FPE. Então, pessoal, o artigo 1º desta lei de 2002 alterou a lei que tratava da FEBEM. Tinha uma lei de 1969, que é a Lei 5747, que autorizou o Poder Executivo a criar a FEBEM. E no lugar daquela lei que autorizou a criação da FEBEM, temos esta nova lei autorizando a criação da FASE. Então, esta lei de 2002 alterou a Lei 5747. E agora nós vamos ver, então, o texto que foi colocado no lugar do que estava nesta lei. Então, com esta nova lei de 2002, o Estado do Rio Grande do Sul foi autorizado a criar a FASE, Fundação de Atendimento Socioeducativo do Rio Grande do Sul. Tem algumas características da FASE que a gente precisa conhecer e entender para não esquecer na hora da prova. A primeira delas é que a FASE é uma pessoa jurídica de direito privado. Pessoal, os órgãos públicos, os entes públicos, melhor dizendo, como o Estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, esses entes públicos são pessoas de direito público. O Estado do Rio Grande do Sul é uma pessoa jurídica de direito público. O Estado pode criar outras pessoas jurídicas que vão integrar a sua administração indireta. Essas pessoas jurídicas criadas pelo Estado podem ser autarquias, fundações, empresas públicas ou sociedades de economia mista. Existem esses quatro tipos de entidades. Pois é, o Estado tem autarquias, como, por exemplo, IPPrev, IPSaúde, DETRAN, DAER. E essas autarquias do Estado são também pessoas jurídicas de direito público. Além disso, o Estado pode ter fundações e as empresas estatais. As fundações podem ser de dois tipos. Pode ser criada fundação de direito público
E pode ser criada fundação com personalidade jurídica de direito privado. O Estado tem essas duas opções para fundações. Já a empresa pública e sociedade de economia mista, como o Banrisul, por exemplo, sempre serão pessoas de direito privado. Então, pessoal, o que eu posso saber? Que a autarquia sempre é uma pessoa de direito público. A empresa pública e a sociedade de economia mista sempre é uma pessoa de direito privado. E a fundação pode ser de direito público ou de direito privado. Essa é uma opção que é feita na lei que autoriza a sua criação. E nós estamos vendo aqui na tela a lei que autorizou a criação da FASE. E essa lei disse: a FASE é uma fundação que vai ser constituída sobre a forma de direito privado, não é de direito público. Ah, professor, mas não é uma fundação pública? É. A FASE é uma fundação pública, no sentido que pertence ao poder público. Mas as fundações públicas podem ser de direito público ou de direito privado. Então, fica ligado na hora da prova. Se a banca lhe perguntar se a FASE é uma pessoa de direito público ou de direito privado, tu vai marcar na prova que é direito privado. Cuida para não cair em pegadinha. Isso aqui, pessoal, se cair na prova, muita gente vai errar a questão porque não prestou atenção ao estudar a lei. Tudo bem. Então eu sei, professor, a FASE é uma pessoa jurídica de direito privado. E o que isso muda para mim, que vou fazer o concurso, que vou passar nesse concurso? Sabe o que isso muda? Uma coisa muito importante que eu sei que tu está muito interessado em saber. Quem passa no concurso da FASE vai ser regido pela CLT, como os trabalhadores da iniciativa privada. Diferentemente de quem faz concurso para uma autarquia, como, por exemplo, quem faz concurso para o IP Saúde ou para o IP Prev. Porque os servidores das autarquias, que são pessoas jurídicas de direito público, não são regidos pela CLT. São regidos pelo Estatuto dos Servidores Estaduais, a Lei Complementar 10.098. Vocês que vão passar neste concurso não vão ser regidos por esta lei. Vocês serão regidos pela CLT. E uma consequência também dessa situação de ser regido pela CLT é que quem passa no concurso da FASE não tem aquela estabilidade. Os servidores aprovados em concursos públicos para pessoas de direito público, como autarquias e para o próprio Estado, fazem um probatório de 3 anos e após são estáveis. Vocês que vão fazer o concurso da FASE e vão passar, vocês não terão essa estabilidade que os servidores regidos pelo Estatuto possuem. Em contrapartida, vocês terão coisas que o servidor estatutário não tem. Por exemplo, fundo de garantia. Vocês terão direito ao fundo de garantia. O servidor estatutário não tem. Então, o regime trabalhista de vocês vai ser pela CLT e não pelo Estatuto dos Servidores. Ah, professor, então quer dizer que eu vou passar no concurso e a qualquer momento pode ser mandado embora? Pessoal, em tese, sim. Na prática, não. Porque na prática isso não acontece. Esses concursos que são regidos pela CLT, como tem um concurso público para ingressar, a pessoa não pode ser dispensada assim sem nenhum motivo, porque senão ela vai questionar judicialmente e a justiça pode reconhecer que houve algum equívoco, alguma fraude. Por isso, pessoal, mesmo sendo regido pela CLT e mesmo não tendo aquela estabilidade após 3 anos, é muito difícil que um empregado da FASE seja dispensado sem nenhum motivo. Só vai ser dispensado realmente se fizer bobagem, né? Se cometer faltas disciplinares, aí poderá ser dispensado. Agora, sem nenhum motivo, não vai ser dispensado, mesmo não tendo essa estabilidade, certo? Bom, agora que a gente já entendeu, então, a consequência de ser uma pessoa jurídica de direito privado, e a gente já sabe que a FASE é uma pessoa de direito privado, a gente pode avançar para os demais desdobramentos aqui. A FASE, pessoal, ela é responsável pela execução do Programa Estadual de Medidas Socioeducativas de Internação e Semiliberdade.
O Estatuto da Criança e do Adolescente fala sobre o chamado ato infracional. O que para um adulto é crime, para um adolescente é chamado de ato infracional. E o adolescente, ele não é preso, não se usa o termo prisão, não se usa o termo detenção nem reclusão para os adolescentes. Para o adolescente infrator, o certo é falar que vai ser aplicada a ele uma medida socioeducativa. Essa medida socioeducativa está lá no ECA, Estatuto da Criança e Adolescente. Tem várias medidas lá, né? E tem aquelas que acabam privando a liberdade do adolescente, que são a internação e a semiliberdade. E a fase, justamente, é responsável pela execução dessas medidas. Quando o juiz determina que um adolescente vá para internação ou semiliberdade, aqui no Rio Grande do Sul é a fase, são as unidades da fase que vão fazer a execução e acompanhamento dessa decisão, que parte, claro, de um juiz. Certo? Muito bem. O artigo 1º apresenta, então, o regime, finalidade e competência da fase, começando, né, a gente sabe, o nome já diz, né, que ela é uma fundação. A gente já sabe que o Estado optou em constituir ela como uma pessoa jurídica de direito privado e possui autonomia administrativa e financeira. Em 2002, quando esta lei foi feita, a fase estava vinculada à Secretaria do Trabalho, Cidadania e Assistência Social. Mas, como a gente sabe, é muito comum que as secretarias estaduais mudem de nome, mudem a sua estrutura e também que as fundações que estão vinculadas a uma secretaria mudem de secretaria que estão vinculadas. Pois é. Na lei continua constando a Secretaria do Trabalho, Cidadania e Assistência Social, mas na prática, hoje, a fase está vinculada a uma secretaria que tem o seguinte nome: Secretaria de Justiça e Sistemas Penal e Socioeducativo. Essa secretaria também tem um órgão vinculado a ela, que é a SUSEP. A SUSEP, que é um órgão público do Estado, está vinculada a essa mesma secretaria que agora a fase está vinculada. Na hora da prova, eles não devem perguntar o nome atual da secretaria. Por que isso? Porque na lei não foi alterado. Eu acho que seria um grande equívoco desta banca, mas pode ser que quem vai fazer a prova não saiba que mudou já a secretaria que está vinculada à fase em razão de uma outra lei. Então, se eles perguntarem na prova e afirmarem que a fase é vinculada a esta Secretaria do Trabalho, Cidadania e Assistência Social, marquem como correto, mesmo sabendo que já tem uma outra secretaria. Agora, se eles trouxerem uma outra secretaria que não a atual e não esta, aí vocês marcam que está errado na prova. Eu espero que o examinador não pergunte isso, porque se esta secretaria for considerada como correta, claro que muita gente vai apresentar recurso e a questão pode até acabar sendo anulada. Mas, na hora da prova, a gente tem que saber o que marcar, né? Porque na hora da prova eu não sei ainda se vai ter recurso, se não vai ter, se o recurso vai ser aceito. Na hora da prova eu tenho que marcar a resposta certa. Então, na hora da prova, se aparecer exatamente assim como está, marca que está correto. Se aparecer alguma outra secretaria que não seja esta, que é a atual, marca como errado. Mas eu acredito que eles não vão perguntar. Tomara, né? Tomara que quem vai fazer a prova perceba que não é mais esse nome da secretaria, né? Que a secretaria que já é outra secretaria, não é mais essa. Muito bem. Então é isso que nós temos aqui nesse primeiro momento sobre a fase, essas características que a gente tem que saber. Seguindo, pessoal, a fase tem como finalidade a implementação e a manutenção do sistema de atendimento responsável pela execução do Programa Estadual de Medidas Socioeducativas de Internação e Semiliberdade, efetivando obrigações previstas na legislação vigente quanto às unidades de atendimento. E a Fundação deve apresentar, atenção, anualmente, a banca vai tentar te enganar aqui.
A banca vai colocar numa questão, a fundação deve apresentar mensalmente, trimestralmente, semestralmente, tudo está errado, é anualmente, quer dizer uma vez por ano. Todo ano, então, a FASE vai apresentar um plano de trabalho e um relatório de atividades para o CEDICA, que é o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e Adolescente. Bom, lá no decreto a gente vai aprofundar um pouquinho melhor esse relatório anual. Por enquanto, eu quero que vocês memorizem que ele é anual. Qualquer coisa diferente disso na prova está errado. É anualmente, então, que esse relatório é apresentado para o CEDICA. A fundação, a FASE, compete administrar a execução de medidas socioeducativas de internação e semi-liberdade, que a gente conhece lá do ECA, do Estatuto da Criança e Adolescente, destinadas a adolescentes autores de ato infracional encaminhados pela autoridade judiciária competente. Então, a FASE administra justamente o cumprimento dessas medidas e quem é que decide se o jovem, se o adolescente vai passar ou não por essa medida? É um juiz ou uma juíza, claro, autoridade judiciária competente que vai decidir. Sobre os recursos para manutenção da FASE, de onde é que sai o dinheiro para a FASE se manter? Os recursos para manutenção da FASE são oriundos do orçamento do Estado. O orçamento vai designar todo ano qual a quantidade de dinheiro que vai ser, claro, passada para a FASE. Isso é feito anualmente, bem como subvenções e convênios ou outras formas de auxílios que a FASE venha a receber. O patrimônio da FASE, quando ela foi criada, teve como base o patrimônio que era da FEBEM. Então, a FEBEM tinha um patrimônio que ficou ali em grande parte para a FASE. Essa é a base do patrimônio da FASE. Também, outras doações, heranças ou legados que ela venha a receber. E a alienação dos bens da FASE, o que é alienação? É quando a FASE vai se desfazer de um bem, vendendo, doando. A alienação dos bens da FASE é possível mediante o cumprimento da legislação vigente, claro, a lei de licitações, condicionada à utilização dos recursos obtidos à manutenção da sua finalidade. Quer dizer, se a FASE tiver um prédio que não tenha mais utilidade e ela venha a vender este prédio, o dinheiro arrecadado com esta venda vai ser utilizado na finalidade da FASE. Não pode a FASE vender um bem imóvel e dar o dinheiro para o Caixa Único do Estado. Por que não, pessoal? Eu sei que muitos estão pensando, mas a FASE pertence ao Estado. Sim. Agora, a característica principal de uma fundação é que todo o patrimônio dela é destinado à finalidade dela, que aqui no caso é justamente o cumprimento das medidas. Então, eu não posso pegar o patrimônio de uma fundação e colocar em outro lugar que não seja na finalidade dessa fundação. É isso. Sobre a estrutura da FASE, isso pode ser perguntado. Eles podem perguntar para vocês quais são os órgãos da FASE. Direção geral é o principal deles, a gente vai ver logo a seguir a divisão dessa direção geral. E no decreto, que a gente vai estudar logo na sequência, no decreto a gente vai ver o que faz cada um desses órgãos da FASE. O decreto, então, ele vai explicar melhor a aplicação desta lei. Essa lei dá uma base e o decreto explica melhor. Por isso que o decreto é um pouco maior. O decreto repete algumas coisas que a gente está vendo na lei, mas explica melhor o que faz cada um desses órgãos. Por enquanto a gente estuda a lei, eu preciso que vocês compreendam que a FASE se divide em 3 grandes órgãos. A direção geral, o conselho fiscal e a corregedoria geral. Esses são os 3 órgãos da FASE e nós vamos aqui no estudo, claro, saber o que cada um deles faz. O Conselho Fiscal é um órgão com atribuição de acompanhar e fiscalizar a execução orçamentária da fundação. Então, é um conselho que fiscaliza, por isso o nome fiscal, fiscaliza as contas, a prestação de contas e o orçamento da FASE. É isso. A direção geral, ela vai ter na sua estrutura 4 divisões internas. Tem a presidência da FASE, que é quem comanda, a direção, e tem 3 diretorias. A diretoria administrativa,
a diretoria de qualificação profissional e cidadania e a diretoria socioeducativa. Esses são os 4 órgãos que integram a direção geral aqui da FASE. As unidades integrantes do sistema de execução das medidas de internação e semiliberdade estão subordinadas à direção geral. As unidades são os locais onde são executadas as medidas. Porque não é só na sede, né? A FASE, além da sede em Porto Alegre, ela tem diversas unidades no estado, onde estão lá adolescentes, então, cumprindo nessas medidas de internação ou semiliberdade, conforme o caso. Bom, o artigo 10 traz, de uma forma bem resumida, o que faz cada um desses órgãos aqui da direção geral. Como eu já falei, o decreto vai explicar um pouquinho melhor. Aqui, nós precisamos saber, então, as principais características de cada um deles. Coloquei nesse quadro para ficar mais fácil da gente visualizar. A presidência, que é quem representa a instituição e faz a administração geral da FASE, né? É isso que vai fazer o presidente da fundação. Tem a diretoria administrativa, vai ter um diretor administrativo, e essa diretoria cuida da administração financeira, o setor financeiro da FASE está nessa diretoria, patrimonial, que é o cuidado com o patrimônio, lá que eles vão fazer o inventário do patrimônio todos os anos, a engenharia e a manutenção. Tudo isso está dentro dessa diretoria administrativa, então vão ter setores para cada uma dessas áreas. Cuidado que a parte de RH, de recursos humanos, não está aqui dentro. E isso pode ser uma pergunta na prova, porque geralmente, em muitos órgãos aqui no estado, a parte de recursos humanos fica dentro da diretoria administrativa. Aqui na FASE não. Porque aqui na FASE tem uma diretoria que cuida de recursos humanos, que é a diretoria de qualificação profissional e cidadania. E aí tu vai associar na hora da prova profissional com recursos humanos, né? Porque os recursos humanos são justamente os profissionais que trabalham na FASE, vocês que vão passar nesse concurso. Saibam, então, que tem uma diretoria que trata dos recursos humanos, que é a diretoria de qualificação profissional e cidadania. Tem ainda a diretoria socioeducativa. Essa diretoria que cuida da principal atividade da FASE, que é justamente coordenar o programa estadual de atendimento aos adolescentes autores de ato infracional. Então, a coordenação do programa de atendimento da FASE está nessa diretoria socioeducativa. Então, a gente tem a presidência, que representa e faz a administração geral, tem uma diretoria só para esses assuntos administrativos e uma diretoria só para recursos humanos. E uma outra diretoria para justamente a atividade fim da FASE, a questão do programa estadual de atendimento. As diretorias vão contar com assessorias, coordenações e setores subordinados. Dentro de cada uma das diretorias vão ter outros setores, claro, atuando dentro dessas áreas aqui mencionadas. Muito bem. Temos no artigo 11 as regras para a escolha do presidente da FASE. Primeiro, quem é que escolhe o presidente da FASE? Ele é indicado pelo governador do estado. Então, o governador escolhe alguém que ele entenda capacitado para essa função e faz a sua nomeação para a presidência da FASE. Esses diretores, esses 3 diretores que vão atuar junto ao presidente, eles são designados pela presidência. Então, o governador indica o presidente e o presidente designa os diretores com quem ele vai trabalhar. E quando o presidente está fora, quem é que substitui ele? Tem aqui uma regra que diz que ele vai ser substituído na seguinte ordem e mediante revezamento. Então, na verdade, os diretores também substituem o presidente. E a ordem colocada aqui na lei é a seguinte. Primeiro, o primeiro que substitui o presidente da FASE é o diretor administrativo. O segundo é o diretor de qualificação profissional e cidadania. E o terceiro, o diretor socioeducativo. Esta é a ordem, então, colocada aqui para a substituição do presidente da FASE. E dentre esses 3 diretores, um deles deve pertencer ao quadro funcional da fundação. Como assim? Um deles deve ser servidor da FASE. Então, você que está me assistindo aí, que vai passar nesse concurso, pode ser que futuramente você seja um dos diretores da FASE.
Porque na hora de designar os diretores, a fase sempre vai reservar uma das diretorias para um servidor. Qual delas, professor? Não diz. A lei não diz qual delas. Pode ser qualquer uma. Então, o presidente da fase, quando vai lá assumir a sua gestão, ao designar os 3 diretores, pelo menos um deles tem que ser servidor do quadro. Pode ser mais de um do quadro, mas pelo menos um deles tem que ser do quadro, que é uma medida para valorização justamente dos profissionais aqui da fase. Bom, agora nós temos regras sobre recursos humanos e mais algumas disposições para tratar, e essas eu vou deixar para o nosso próximo vídeo. Próximo vídeo eu volto então para a gente continuar o estudo da legislação específica aqui para o concurso da fase.